Bíblia King James atualizada, Josué, capítulo 8. Ai é tomada e destruída. Então Yahweh falou a Josué e o encorajou: Não temas e não desanimes. Toma contigo todos os guerreiros de Israel, levanta-te sobre Ai. Eis que eu entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como trataste Jericó e seu rei. Entretanto, desta vez podereis vos apossar dos despojos e dos animais. Prepara uma emboscada atrás da cidade. Ergueu-se Josué com todos os soldados para avançar contra a cidade de Ai. Josué escolheu para aquela missão 30.000 homens valentes e os enviou na calada da noite, confiando-lhes a seguinte ordem: Atenção! Armareis uma emboscada contra a cidade, por detrás dela, sem vos distanciardes muito das portas da cidade, e ficai de prontidão. Eu, porém, e toda a gente que me acompanha nos aproximaremos da cidade, e quando o povo de Ai sair para lutar contra nós, como da primeira vez, fugiremos da presença deles. Então eles nos seguirão e nós os atrairemos para longe da cidade, pois imaginarão: fogem de nós exatamente como da primeira vez. Entretanto, saireis rapidamente da emboscada para tomar posse da cidade desprotegida. Yahweh, vosso Deus, a entregará nas vossas mãos. Tomada a cidade, a incendiarás, agindo de acordo com a palavra do Senhor. Vede que eu vos dei uma ordem expressa. E tendo-os enviado Josué, foram eles ao lugar da cilada, e se posicionaram entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, todavia, passou aquela noite com o povo. No dia seguinte, tendo se levantado ao raiar da aurora, passou em revista ao povo e, juntamente com os anciãos líderes de Israel, partiu à frente do povo para atacar a cidade de Ai. Todos os soldados que estavam com ele subiram também, aproximaram-se da frente da cidade e acamparam ao norte de Ai, ficando o vale entre eles e a cidade. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade. O povo que estava no acampamento ao norte da cidade, assim como aqueles guerreiros que estavam em posição de emboscada a oeste, ficaram a postos. Naquela noite Josué avançou até o meio da planície. Assim que o rei de Ai observou esta movimentação dos israelitas, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se de madrugada e partiram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá, as campinas do Jordão. Mas não suspeitavam que havia uma emboscada armada contra eles na retaguarda da cidade. Josué e todo o Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Todos os homens que se achavam na cidade de Ai saíram em perseguição deles, com grandes brados. Assim, ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. Não ficou nenhum só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição de Israel. Deixaram a cidade aberta e desguarnecida, na ânsia de perseguir e humilhar Israel. Então Yahweh falou a Josué: Estende, pois, a lança que tens na mão contra Ai, porquanto vou entregá-la agora em tuas mãos. E Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. E ao estender ele a mão, os homens que estavam de prontidão na emboscada saíram às pressas do seu lugar, e correndo entraram na cidade, tomaram-na e apressaram-se em incendiá-la. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade em direção ao céu, não tinham para onde escapar, pois os filhos de Israel, que fugiam para o deserto, se voltaram contra os seus perseguidores. Observando José e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta emanava muita fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de maneira que acabaram totalmente cercados, tendo os filhos de Israel dos dois lados. E aconteceu que os israelitas os mataram a todos, sem deixar um único sobrevivente nem fugitivo. Contudo, prenderam vivo o rei de Ai e conduziram à presença de Josué. Logo depois que Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai, no campo e no deserto,
onde os havia perseguido, e que todos, até o último, caíram ao fio da espada, todo o povo de Israel voltou a Ai e matou o restante da população que lá havia ficado. Naquele dia 12.000 homens e mulheres caíram mortos. Esta, pois, era toda a população da cidade de Ai. Pois Josué não recuou sua lança até certificar-se de que toda a população de Ai havia sido exterminada. Entretanto, Israel se apossou dos animais e dos despojos de guerra daquela cidade, de acordo com as instruções expressas que o Senhor havia dado a Josué. Josué queimou Ai e reduziu a um monte de escombros, um lugar desolado até o dia de hoje. Quanto ao rei de Ai, enforcou-o numa árvore e ali permaneceu seu corpo até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que tirassem o cadáver do rei da árvore e que o atirassem à porta da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedra que permanece lá até os nossos dias. Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e a lê. Então Josué construiu no monte Ebal um altar e consagrou a Yahweh, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da Torá, na lei de Moisés. Um altar de pedras brutas, não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele ofereceram a Yahweh holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da Torá, da lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus anciãos e líderes, os seus oficiais e os seus juízes, ficaram postados em pé de um lado e de outro da arca da aliança de Yahweh, diante dos sacerdotes levitas que a transportavam. Metade do povo estava em pé defronte do monte Gerizim, e a outra metade defronte do monte Ebal. Tudo em conformidade com o que Moisés, servo do Senhor, tinha instruído expressamente anteriormente, a fim de que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da Torá, lei, a bênção e a maldição segundo o que está registrado no livro da Torá, lei. Palavra alguma de tudo o que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué na presença de toda a congregação israelita, inclusive na presença de todas as mulheres, crianças e estrangeiros que habitavam no meio deles.